Olá, pessoal, dando continuidade no processo de avaliação da sedimentoscopia, agora com a parte 2. Vamos falar sobre cristais urinários. Geralmente não são encontrados em urina recém-eliminada, tornam-se presentes quando a urina passa por um longo período em repouso, tá? Principalmente se esse repouso for sobre refrigeração. Isso propicia que ocorra a precipitação de substâncias que não estão totalmente solúveis no formato urinário e ocorra a formação desse cristal. Quando a urina encontra-se supersaturada por um composto cristalino em particular, tá? Ela está supersaturada por uma determinada substância. Essa substância, então, começa a se precipitar, formando esses cristais. Propriedades de solubilidade do composto estão alteradas e formam, né, um determinado cristal. Então, um resumo no geral, ou passou por um grande período de repouso e obteve uma refrigeração, que ocasiona, né, a precipitação dessas substâncias, ou essa substância está em grande quantidade nesse formato urinário, ela não consegue ser totalmente dissolvida, diluída, e ela começa a precipitar, formando esses cristais. Vários cristais encontrados na urina possuem pequena importância clínica, tá? Que a gente vai chamar esses cristais de cristais normais, tá? Que comumente qualquer pessoa pode ter em pequena quantidade, certo? Eles podem ser diferenciados pela sua aparência, né? Eles têm características morfológicas diferenciáveis, tá? A dependência de pH, existem cristais, na verdade, que vão se precipitar apenas em determinado pH. Então, tem como a gente, sabendo o pH da urina, a gente sabe que tipo de cristais podem precipitar no formato urinário. E características de solubilidade. Se o cristal, a grande maioria dos cristais, se precipita em um determinado pH, ele é solúvel no pH contrário, tá? Então, se um determinado cristal se precipita no pH ácido, na maioria das vezes, num pH alcalino, ele vai se dissolver e desaparecer. A gente não consegue visualizá-lo na microscopia. Então, pessoal, temos cristais de pH ácido e pH alcalino. Do pH ácido existem cristais normais e anormais, e no pH alcalino existem apenas cristais normais, tá? Mas aí com uma ressalva, mesmo esses cristais normais, tá? Que podem estar presentes em qualquer formato urinário, mas em pequena quantidade, e assim são considerados cristais normais. No entanto, mesmo esses cristais considerados normais, se estiverem presentes no formato urinário em grande quantidade, eles já podem ser considerados um achado patológico, ok? Então, cristal normal em urina alcalina. Quem nós podemos citar? Fosfato triplo, fosfato amorfo, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio e biurato de amônio, tá? Vamos falar de cada um deles de forma individual. Então, o fosfato triplo, ele também é chamado de tampa de caixão, porque ele tem esse formato aí quase retangular, com essas pontas como se fossem cortadas, tá? E essas linhas internas, lembrando uma tampa de caixão, tá? Eles podem ser encontrados em urinas neutras e alcalinas, são prismas incolores, certo? Que podem ter de 3 a 6 lados. São comumente encontrados em urinas normais, no entanto, eles são potenciais formadores de cálculos urinários, né? Então, em grande quantidade, eles podem se aglomerar, tá? Calcificar e formar esse cálculo renal. Condições patológicas, né? Quando presente o fosfato triplo em grande quantidade, está presente na pielite crônica, na cistite crônica e na próstata aumentada, tá? A gente vê aí comum mais esse formato parecendo a tampa do caixão, mas o fosfato triplo, quando está no seu início de precipitação, ele pode se apresentar nesse formato destacado na imagem, tá? Que eu gosto de dizer que lembra até um cromossomozinho, né? Na verdade, isso aí, pessoal, é o início da precipitação do cristal.
ele vai juntar como se fossem esses dois braços e vai dar origem a esse formato quase que retangular que a gente consegue observar, ok? O fosfato amorfo, pessoal, não exibe formato definido, é como se fosse esse conjunto de grânulos que está jogado em cima da lâmina, tá? Ele pode estar em pequena quantidade, pode estar em uma quantidade muito grande que recobre todos os elementos existentes em cima da lâmina, né? O restante dos elementos do formato urinário, tá? Visualmente, ele é indistinguível do urato amorfo, que é um cristal que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas ele é um cristal de urina ácida, tá? É tanto que o que diferencia, né, esses dois cristais é justamente o pH, tá? Porque morfologicamente eles não têm diferença nenhuma. E alguns laboratórios chegam a citar apenas como presença de elemento amorfo e não diferenciam se é fosfato ou se é urato, porque o clínico já vai visualizar isso frente ao pH do material, tá? E não exibe importância clínica, certo? Então, mesmo em grande quantidade, ele não representa um achado patológico. O cristal de carbonato de cálcio são pequenos, incolores e apresentam morfologia esférica. Alguns alunos querem confundir ele com o fosfato amorfo, né? Porque é como se fosse um grânulo em cima da lâmina. Mas é um grânulo que a gente consegue observar o limite dele, né? Uma extremidade para esse grânulo jogado em cima da lâmina. Então, ele tem delimitações, certo? Os cristais de carbonato de cálcio são maiores que os amorfos, quando em agrupamentos podem exibir coloração escurecida, tá? Ao contrário de um agrupamento de fosfato amorfo, o carbonato de cálcio une-se ao redor das bordas, né? Então, a gente consegue ver esse limite existente. Fosfato de cálcio são prismas longos, delgados e incolores, tá? E possuem extremidade afilada, tá? Então, ele tem as pontinhas afiladas, arranjando-se em rosetas ou estrelas, como a gente consegue ver na imagem, ou eles podem também estar de forma individual, tá? Soltos no formato urinário. Podem estar presentes na urina normal, contudo, podem também formar cálculos renais, tá? O biurato de amônia, também denominados uratos de amônio, encontrados em urina alcalina, neutra e ocasionalmente em urina ácida, então levemente ácida, o biurato consegue ainda continuar precipitado e não se dissolver, tá? São corpos esféricos, castanhos a amarelos com longas espículas irregulares. Cristais normais de urina ácida, podemos citar o ácido úrico, o oxalato de cálcio e o urato amorfo. O cristal de ácido úrico, pessoal, possui diferentes morfologias. Pode ter na forma de diamante, que é essa forma mais em cima que a gente tá vendo, tá? Ou na forma de prisma e roseta, essa que parece uma estrelinha, certo? Na verdade, essa forma de roseta nada mais é do que o prisma esticado e sobreposto, tá? Se vocês prestarem atenção, vocês conseguem visualizar isso. É esse prisma um pouco mais esticado, tá? E sobrepondo um ao outro, formando essa roseta. Ocasionalmente, podem exibir 6 faces. Cristais de ácido úrico, em geral, são corados por pigmentos urinários e, portanto, exibem essa cor aí amarelada ou castanha avermelhada, tá? Cristais muito finos podem ser incolores, certo? Os cristais de oxalato de cálcio, pessoal, são os mais comuns, tá? No formato urinário. Eles são incolores, octaédricos ou em forma de envelope, semelhantes a quadrados cruzados com linhas diagonais. Isso na forma de tratado, tá? Que é esse quadradinho aí com o X, né, dentro dele. Que foi o cristal que a gente viu nos slides da aula passada, certo? Eles estão presentes em urina ácida, neutra e ocasionalmente também presentes em urina alcalina. Tá? Após um processo de refrigeração, é um dos cristais que mais aparece, certo?
Essa outra forma aí, meio oval, tá? Ela também é oxalato de cálcio, só que na forma monoidratada. Pode aparecer, mas é pouco comum, ok? Eles são encontrados normalmente na urina, principalmente depois da ingestão de alimentos ricos em oxalato, como tomate, espinafre, alho, laranja e aspargo. Grande quantidade de oxalato de cálcio em urinas recém-emitidas sugere possibilidade de cálculo de oxalato, tá? Mesmo sendo um cristal normal, em grande quantidade, já pode estar vinculado com alguma situação patológica, tá? E ele é um potencial formador de cálculo renal, certo? Condições patológicas presentes no diabetes mellitus, doença hepática e doença renal crônica. Urato amorfo, tá, pessoal? Então, lembra lá do fosfato amorfo, né? Morfologicamente, os dois cristais, né, se apresentam de forma bem parecida, tá? Não existe formato definido, visualmente indistinguível do fosfato amorfo. O pH vai auxiliar na distinção dos dois e como fosfato amorfo, tá? Não existe importância clínica. Então, a mesma coisa do fosfato. Muitas vezes o analista pode liberar apenas como presença de elemento amorfo e só, ok? Cristais anormais, pessoal, de urina ácida, a gente pode citar a cistina, a leucina, a tirosina, a sulfonamida e o contraste radiológico. Vamos falar de cada um deles. A cistina, pessoal, são placas hexagonais, ou seja, possuem 6 lados, refringentes e incolores. Podem apresentar-se isolados, agrupados e sobrepostos, como a gente está vendo aí na imagem. Alguns isolados, alguns sobrepostos, né? A gente só não tem o agrupamento. Sempre tem importância clínica, certo? Porque como é um cristal anormal, mesmo quando a presença de um, já é um achado patológico. Ocorre em pacientes com cistose congênita e cistinúria congênita, tá? Na verdade, a presença desse cristal, ela é um erro inato do metabolismo, ok? São formadores de cálculos renais, então eles podem se agrupar e dar origem, né? Calcificar e dar origem a esse cálculo renal. Leucina são esferoides altamente refringentes, amarelos ou castanhos, com estrias radiais ou concêntricas. Os meninos gostam até de dizer que ele parece um pouco com ovo de tênia, né? E realmente ele dá uma lembrada, principalmente essa imagem mais à esquerda. Tem grande importância clínica em distúrbios hepáticos, pessoal, em doenças hepáticas graves, em hepatite viral, em cirrose hepática terminal. Então, ele é um cristal específico para uma desordem a nível hepático. Tirosina consiste em agulhas muito delgadas, né, muito fininhas e altamente refringentes, observadas em feixes ou agrupamentos, certo? Comum em indivíduos com problemas hepáticos graves. Também ocorreu a presença de uma, já é um achado patológico, também está envolvido nesse processo de patologia hepática. Sulfonamida, pessoal, na verdade é a precipitação de quando a pessoa está fazendo algum tratamento com antibiótico, né, como a sulfonamida. Hoje em dia não é tão comum a precipitação da sulfonamida, porque com o avanço da tecnologia, esses antibióticos eles ganharam, né, adquiriram a capacidade de se dissolver melhor. Então, não é tão comum a precipitação dessa substância e formação do cristal. Mas são em forma de feixes de agulha, podendo ser transparentes ou na cor castanha, e que vão formar essas rosetas, tá? Existem uma possível, né, confusão com justamente a tirosina, tá? Mas a sulfonamida, ela chega a fechar essa roseta, formar tipo um círculozinho com esses feixes. O que não ocorre na tirosina, ela vai ser só bidimensional, a tirosina. Então, para duas direções. Já a sulfonamida não, ela consegue fazer em mais de duas direções, né, o posicionamento desses feixes. Contraste radiológico
São feixes de pontas irregulares, podem se apresentar isolados ou aglomerados, sobrepostos, tá? A presença de cristais em forma de agulha em urina com elevada gravidade específica, né, essa gravidade específica acima de 1050, em geral é indicativo de contraste radiológico, tá? É um cristal anormal, mas não tem importância clínica alguma, tá? Por quê? Porque isso quer me dizer que o paciente foi submetido a uma infusão de contraste, tá? Então, não tem nada, não tem relevância alguma para o metabolismo do nosso paciente, tá? A gente só sabe que foi administrado esse contraste a ele. Podem ser encontrados presentes na urina por até 3 dias após a injeção desse contraste. Então, a gente tem que, se houve administração de contraste nesse paciente, para não encontrar esse tipo de cristal, mas ele não atrapalha a avaliação urinária. É comum modificar apenas a gravidade específica, certo? Então, até 3 dias a gente ainda consegue visualizá-lo, ok?